A próxima ferramenta de análise seria a cadeia de valor. Então, a análise Pestel, ela é feita para que a gente identifique os fatores externos da organização, ou seja, o ambiente externo, como que o ambiente externo da organização vai influenciá-la. A cadeia de valor, ela já vai identificar, como que a organização se destaca de maneira sustentável no seu setor. Então, aqui nós vamos analisar a empresa internamente. Potter, ele subdivide as atividades de uma empresa em processos de suporte. São eles infraestrutura, recursos humanos, tecnologia e aquisição. E em processos finalísticos, como logística, operações, marketing e serviços. Então, aqui nessa figura, nós temos esta divisão, ó, aqui, na parte de cima, esses processos de suporte, e depois aqui, na parte inferior, nós temos os processos finalísticos. Mesmo levando em consideração o ambiente externo, uma das grandes críticas que vinha sendo direcionada à cadeia de valor clássica era a pouca participação do cliente no processo. Até então, o modo de se entender a criação de produtos e serviços colocava a organização como sendo uma grande máquina fechada, que transformava insumo em produtos, sofrendo eventualmente influências do lado de fora. Hoje em dia, com o entendimento crescente da importância do cliente nas várias etapas de criação, a cadeia de valor vem ganhando abordagens mais focadas no diálogo entre o cliente e a organização, introduzindo temas como cocriação e outras formas de interação com o cliente. Então, as empresas que atuam com essa cadeia de valor baseada no cliente, elas buscam atender às necessidades dos segmentos de clientes, fazendo essa interação entre organização e cliente. Uma outra maneira de elaborar a cadeia de valor seria por macroprocessos. Em organizações com maior nível de maturidade, utilizando estruturas matriciais, a cadeia de valor ela deve ser desenhada a partir de macroprocessos transversais. Então, aqui nós temos um exemplo. Nós temos o cliente A e para esse cliente A nós vamos estabelecer dois macroprocessos, o 1 e o 2. E esses macroprocessos são divididos em processos menores. Assim, também deve ser feito para o cliente B, que nesse caso aqui, nesse exemplo, nós temos um único macroprocesso. Já o cliente C e D, ele é analisado de maneira conjunta, com 3 macroprocessos. Então, é uma outra maneira de se elaborar a cadeia de valor dentro da organização. Aqui temos o exemplo da cadeia de valor para a Receita Federal. Então, esse daqui é uma parte da cadeia de valor para a Receita Federal. Quem quiser visualizar a cadeia de valor completa, pode consultar o site da Receita que vocês acham essa cadeia lá. Então, aqui nós temos as definições estratégicas, as políticas institucionais da organização. Então, aqui nós temos um processo, uma política que seria acompanhar e avaliar a performance econômico-tributária e realizar a previsão da arrecadação. Aí, baseado aqui, nós vamos ter o quê? A arrecadação e controle do crédito tributário, separado nos processos de controlar o crédito tributário, controlar o cumprimento das obrigações acessórias e realizar a cobrança administrativa. E também a gerenciar a restituição, compensação e ressarcimento e atuar na garantia do crédito tributário. Então, aqui é um exemplo de cadeia dividida por macroprocessos. Então, como que a gente deve conduzir uma cadeia de valor? Primeiramente, identificar os clientes da organização e as suas expectativas. Depois, quais entregas a organização realiza.
Identificar quais processos finalísticos são realizados para que as entregas sejam realizadas. Identificar quais processos de apoio, gestão e governança suportam os processos finalísticos. E, por fim, analisar as lacunas e deficiências da cadeia de valor. A terceira ferramenta é a matriz SWOT. Essa matriz, ela vai unir o que nós vimos até então, que seria a análise PEST e a análise da cadeia de valor da organização. Então, a matriz SWOT, ela é uma ferramenta muito conhecida em planejamento estratégico. Ela é uma representação visual das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças de uma organização. A sigla refere-se aos termos em inglês, strength, que seriam as forças, weakness, que seriam as fraquezas, opportunities, que seriam as oportunidades, e threats, que seriam as ameaças. A matriz SWOT ela é útil principalmente para sintetizar os resultados de pesquisas internas e externas. Por ser um instrumento de ligação entre a exploração estratégica e a formulação estratégica, ela é empregada com frequência para iniciar os debates sobre os rumos organizacionais. As forças identificam os aspectos positivos internos da organização que lhe oferecem vantagens competitivas ou que a colocam em uma posição de desempenho superior a outras organizações de natureza similar. As fraquezas são os aspectos negativos internos da organização que se configuram como desvantagens em relação a outras empresas no mercado, ou que resultam em desempenho inferior a outras organizações de natureza similar. As oportunidades são os impactos positivos oriundos do ambiente externo à organização que, se aproveitados, podem lhe trazer vantagem competitiva ou fazê-la atingir um desempenho superior a outras organizações de natureza similar. E as ameaças são os impactos negativos oriundos do ambiente externo da organização que, se não forem mitigados ou pelo menos conhecidos, podem impactar significativamente em seu desempenho. Aqui podemos observar a interação da matriz SWOT com as outras duas ferramentas que foram faladas aqui. Então, aqui, ó, desse lado, né, aqui nós temos a infraestrutura da organização, gerenciamento de recursos humanos, desenvolvimento de tecnologias, aquisição e os processos logístico, operacional, logística externa, marketing, vendas e serviços. Então, aqui nós temos a cadeia de valor da organização. A partir dessa cadeia de valor, nós podemos identificar as forças e fraquezas da organização. E do outro lado, nós temos o ambiente externo com a análise PESTAL ou PESTEL, né, ou PEST, que nós explicamos também durante esse conteúdo. Então, a partir da análise PESTEL do ambiente externo, é possível identificar as oportunidades e ameaças da organização. Aqui, então, né, a estratégia pela análise SWOT é justamente essa, né, obter informações do ambiente externo, que através delas conseguimos identificar as oportunidades e ameaças da organização e as informações do ambiente interno à organização, com as forças e fraquezas. Então, as oportunidades seriam o fenômeno ou condição externa à organização de caráter conjuntural capaz de auxiliar substancialmente o seu desempenho. Isso vai proporcionar que a organização invista, ou seja, é uma clara combinação de forças e fraquezas, forças e oportunidades que levam a uma vantagem para a atuação mais ofensiva quando ela investe. As áreas de oportunidades combinadas com as áreas de fraqueza identificam a necessidade de investir ou não nas oportunidades e superar ou não as fraquezas. Então, aqui, com
com essas informações no ambiente interno, as pessoas têm o poder de decisão a partir dessas informações. As áreas de ameaças combinadas com as forças indicam a necessidade da organização em mobilizar recursos para bloquear as ameaças. E o controle de risco ou desinvestir seria a combinação das áreas de ameaça com as áreas de fraqueza, que indicam a necessidade de controle de risco ou desinvestimento. Então aqui, o que a gente pode identificar? Nós temos as oportunidades e ameaças identificadas por meio da tecnologia PEST ou PESTEL. E nós temos aqui, nesses 4 quadrantes, as forças e fraquezas identificadas por meio da análise da cadeia de valor, que seriam as informações internas da organização. Aí, combinando forças e fraquezas com oportunidades e ameaças, nós temos esses 4 cenários, que seria de investir, decidir, defender, controlar os riscos ou desinvestir. E aqui, para finalizar, temos o exemplo de uma matriz SWOT para Volks. Então, aqui vocês podem identificar as forças, as fraquezas, as oportunidades e ameaças. E aqui, quando nós unimos as forças com as oportunidades, as forças com as ameaças e as fraquezas com oportunidades e fraquezas com ameaças. Nesse slide, vocês podem observar alguns exemplos que significariam forças, fraquezas, oportunidades e ameaças dentro da organização. Por hoje é só e até a próxima!